Olá, tudo bem? Eu sou o professor Enki e estou aqui gravando a continuação do nosso diálogo, nosso estudo sobre Kundalini, né? Hoje eu vou falar sobre a relação de Kundalini com a energia sexual. Da onde vem isso? Né? Da onde surgiu essa história? Então vamos lá. Todo estudo que remete a essa presença energética, a essa expressão de uma força que tende a regular o meio, que regula tudo ao nosso redor, que faz com que as coisas caminhem para um princípio de harmonia, se dá na tradição espiritual do Tantra. A tradição espiritual do Tantra é uma das tradições espirituais mais profundas que a Índia produziu. E ela também é erroneamente associada a um culto à sexualidade ou qualquer coisa nesse sentido, né? A palavra Tantra é a junção de duas palavras em sânscrito, Tanoti e Trayati. Tanoti nos remete à ideia de uma expansão. O que é que se expande? É a nossa percepção da nossa real natureza, da nossa presença ou da Shakti em nós. Na medida que a gente vai tendo a oportunidade de estabelecer continuidade na percepção dessa Shakti, dessa força, ou seja, na medida que a Kundalini deixa de ser enroscada e passa a fluir, se tornando novamente Shakti, eu encontro uma sensação de liberdade, ou eu me liberto de todas as ignorâncias ou de todos os lastros que eu criei ou assimilei ao longo da minha existência. E é exatamente essa liberação que a palavra Trayati significa. Então, Tantra, Tanoti, Trayati. Tanoti, expansão. Trayati, liberação. A premissa da tradição espiritual do Tantra é criar condições para que a nossa percepção do estado interno, né, da nossa real natureza ocorra, gerando então a gradual libertação de nós dessa sensação de limite ou limitação que a gente assimilou ou que impuseram a nós. Dentro dessa tradição, a maior parte dos textos falam de conversas que ocorrem entre o princípio chamado Shiva e a tal Shakti, como eu disse, a energia que se propaga do meio. Da onde surgiu então o conceito do Shiva? Né? Esses primeiros yogis, quando começaram a aumentar a autopercepção e começaram a ter mais estabilidade na percepção de si mesmo como essência espiritual, começaram a perceber que essa tal Shakti, essa força, ela era na verdade um efeito, ela não era uma causa, ela era um efeito. E eles começaram então a tentar procurar, entender qual era a causa. Né? Se tinha o efeito, tinha que ter uma causa. Então, qual era essa causa? E eles começaram a perceber que essencialmente a causa era eles, no seu estado mais puro, ou seja, a consciência, o estado de consciência, o estado de clareza e abrangência era, na verdade, a causa da percepção daquela força que permeia tudo, que permeia todos. Por conta dessa percepção, eles passaram a chamar essa causa de Shiva. Né? A raiz da palavra Shiva vem de Sva, que significa si mesmo. Tá? Então, foi criado esse conceito chamado Shiva. Então, Shiva, ele é a representação da consciência no estado mais puro, indiviso, eterno, ou seja, eterno não tem começo, eterno não tem fim, eterno simplesmente é. E eles então associaram que é desse princípio que se emana a força, que se emana isso que nós chamamos de Shakti. Para que ficasse mais fácil para o entendimento das pessoas que não tinham tanta dedicação à percepção de si mesmo como algo prioritário para a sua própria experiência, lembre-se, a nossa experiência humana ela é diversa, existem pessoas nos mais variados graus de lucidez e de maturidade.
Então esses primeiros yogis começaram a descrever esses conceitos de Shiva e Shakti como figuras humanas, como pessoas, tá? Então Shiva assumiu o papel de um homem, Shakti o papel de uma mulher. Por que eles associaram a homem e mulher, né? O Shiva ao homem, Shakti à mulher? Não vem ao caso, não vamos entrar na questão de é machismo, isso ou aquilo. Deixa isso para lá, isso é bobeira, tá? Isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, o fato é que Shiva é associado a uma figura masculina com uma característica bem andrógena, diga-se de passagem. E Parvati é uma representação bem feminina, bem voluptuosa, digamos assim. Então, Shakti passou a ser chamada de Parvati, um dos nomes que ela assumiu. Existem Durga, Uma, Sati e por aí vai, né? Associada a essa presença, a essa força que irradia de Shiva. E os ensinamentos foram sendo passados como sendo conversas entre Shiva e Parvati, sua esposa. Então, Shiva muitas vezes se aproximava de Parvati porque Parvati, sendo essa coisa, essa força que permeia a matéria, que irradia e que traz uma sensação de ordem, né? Muitas vezes ela também se sente ou pode se sentir limitada. Tá? Então, a esse estado de limitação, os yogis posteriormente chamaram de Maya. Tá? Depois eu vou gravar um vídeo explicando o que é Maya, não percam. Então, essa sensação de limitação faz muitas vezes, dentro da mitologia que esses primeiros yogis criaram, faz muitas vezes a Parvati se sentir em torpor, ou se sentir meio que distante ou desconexa do princípio da consciência ou de Shiva. Então, Shiva, em alguns momentos, se aproxima da Parvati para ensinar, para dar toques a ela, para ela voltar a se perceber como aquilo que ela realmente é, indivisa e não desconectada da própria consciência em si, mas uma outra forma dessa consciência se manifestar. Então, esses textos são chamados de maneira geral de tantras, tá? Mas em alguns casos são chamados de agamas. Então, muitos desses textos são conversas entre Shiva e Parvati. Então, muitas vezes o Shiva fala da importância da observação dessa continuidade de consciência, né, de lucidez da consciência, e prega que não é só atingir esse estado de continuidade. Atingir esse estado não é o ponto final. É necessário trazer essa consciência para a vida prática no dia a dia, ok? Então, desde o início da coisa se diz que a vida espiritual é a vida prática no dia a dia, não há diferença. Você ir a um templo não é a vida espiritual, você ir na padaria é a vida espiritual, tá? Então você está sempre numa vida, numa prática espiritual, porque você em essência é um espírito. Então tudo que você faz é uma prática espiritual. Então Shiva, ou os caras que construíram a tradição espiritual do Tantra, na figura do Shiva e na conversa com a Parvati, estavam querendo dizer isso. É necessário trazer o estado amplo de percepção de si para as coisas normais, práticas do dia a dia. Você não precisa esperar abandonar esse corpo ou as conjunturas do ambiente para vivenciar esse estado amplo e inteiro de si, né? Então esses caras começaram a criar um monte de técnicas para que essa experiência de unidade fosse experimentada no dia a dia. Uma delas está, ou melhor, a maioria delas está associada a transformar a tal Kundalini em Shakti de novo, ou seja, sair do estado de intermitência para o estado de continuidade. Quando esse estado de continuidade é atingido, faz-se então uma nova prática para que esse estado se efetive como algo natural no dia a dia. A esse estado de buscar continuidade da experiência da
plenitude nas coisas práticas do dia a dia, esses primeiros yogis chamaram de Maithuna. É aí que começa toda a confusão do termo Kundalini com sexualidade ou com energia sexual, para ser mais exato. Maithuna é um termo que, para os adeptos yogis lá na antiguidade, representava a sensação do interfluxo, ou seja, existe uma ascensão, um estabelecimento e depois um descenso. Você traz isso. Então é um interfluxo, você sobe, entre aspas, e desce. A experiência é um contínuo, é um fluxo, um interfluxo. Shiva está em Shakti, Shakti está em Shiva. Não há mais ruptura nessa experiência. Mas, poxa, Henrique, então, da onde essa ideia se perdeu? Ela se perde quando os primeiros textos vindo lá da Índia começaram a ser traduzidos pelos indologistas ingleses por volta do século XVII, culminando com a presença do pessoal da teosofia, Blavatsky, notadamente, no início do século XIX. No início do século XX, desculpa. Então, esses caras que estavam traduzindo os textos antigos indianos, eles foram requisitados pelo governo britânico, que havia tomado a Índia, tomado posse da Índia, para fazer, de alguma forma, uma deturpação nos textos para que os próprios indianos colocassem esses textos em descrédito na sua experiência prática. Né? Muitos já não falavam sânscrito, muitos já não tinham mais acesso à espiritualidade direta, dependiam de sacerdotes que, ao longo do tempo, lá na Índia também se tornou uma classe corrupta, né? Vivendo muito mais de aparência do que de realização em si, né? Só, como se diz, né? Papagaiando o que foi dito e colocando um tempero pessoal aqui, um tempero pessoal acolá, e a coisa foi se degradando ao ponto de que os ingleses chegaram e falaram, já que nem eles sabem direito o que estão fazendo, vai ser muito fácil a gente manipular. Então houve um trabalho do governo britânico muito eficiente para deturpar muito dos textos sagrados da tradição espiritual indiana de maneira geral, budista, yogi, enfim, para que houvesse uma maior aceitação, uma aceitação mais fácil do modo de vida em inglês pelos indianos. Tá? Isso que eu estou falando não é uma invenção minha, existe comprovação, vocês podem procurar na internet, vocês vão encontrar provas disso que eu estou falando. Então, acontece que esses caras que começaram a traduzir os textos, eles não tinham uma vivência muito prática do contexto de vida social indiano. Eles não eram indianos. Então, existem algumas palavras que só têm sentido para quem vive em determinados contextos, como é o nosso caso no Brasil, a palavra saudade. Na verdade, em português, né, a palavra saudade. Quando você pega um americano, um europeu, e você transmite o conceito de saudade, esses caras vão tentar aproximar, dentro daquilo que eles têm de conteúdo, a algo que para eles se assemelha à saudade. Então eles compreendem e expressam algo que não é a saudade, mas é uma aproximação daquilo que eles têm como conteúdo. Então essas pessoas que fizeram as traduções usaram do mesmo recurso. Muitas das palavras em sânscrito não têm uma correlação direta com qualquer conceito ocidental. Então houve uma aproximação de alguns conceitos. Aí a palavra maithuna começou a ser traduzida como o coito, como o intercurso sexual, o ir e vir do ato sexual. A partir de então, os textos começaram a ser traduzidos com essa ideia de sexualidade. Então não foi algo, digamos assim, pensado, vamos falar disso, não. Foi algo que representou uma limitação dessas pessoas que começaram a traduzir os textos da tradição do Tantra. Poxa, Henk, mas se Maithuna é um erro de interpretação, o que você me diz daqueles templos indianos onde existem inúmeras, milhares de figuras de pessoas fazendo sexo?
Pois bem, não tem só pessoas fazendo sexo nesses templos. Existem representações de toda a vida cotidiana, existem representações de sogra discutindo com nora, existem representações de pessoas colhendo o trigo, fazendo o arado do campo, existem representações da vida prática do dia a dia. Como eu disse, o Tantra preza a ideia de que a espiritualidade está em todos os momentos. É possível manter o estado de consciência ampliado nas tarefas mais simples do dia a dia. Em suma, a tradição espiritual do Tantra, os reais mestres do Tantra, como Babaji, por exemplo, como Ramakrishna, como Boganatar, só para citar alguns, até mesmo Shankaracharya, expressava muitos ensinamentos tântricos. Esses caras diziam que não tem como você tirar da equação a vida prática, o corpo humano, as coisas normais, sensoriais. Então, não tem como você tirar da equação espiritual a vida no mundo. Existe um texto, um conjunto de textos chamado Upanishads, e um desses textos tem uma introdução que é mais ou menos assim: aquele que vive somente para o mundo está em erro, mas aquele que vive somente para o espírito está em erro maior ainda. A vida no corpo e a vida no espírito não são incompatíveis e devem ser experimentadas ao mesmo tempo. Tá? Então, esses templos que a gente vê na Índia, que tem figuras de sexualidade, também tem figuras da vida prática do dia a dia. Então, não usem esse argumento para tentar associar a energia sexual, a prática da sexualidade com algo que é sagrado. E eu digo mais, a sexualidade ela não é boa nem ruim, ela é natural. Ela faz parte do contexto de você ter um corpo, com gênero masculino, gênero feminino. Então você, em algum momento, porque tem hormônios correndo no seu corpo, você vai expressar algum tipo de desejo, algum tipo de atração sexual, ok? Então, isso é um ponto. Outra coisa que é importante é vocês deliberarem, ponderarem, não acreditem em mim, mas ponderem. Se a sexualidade em si, se essa tal energia sexual fosse preponderante para algum tipo de desenvolvimento espiritual, invariavelmente, pela prática, a nossa humanidade teria vários santos, vários avatares. São 7 bilhões de pessoas encarnadas. Vamos colocar que metade delas tem praticado sexo regularmente. Em algum momento, nem que seja por digamos assim, um acaso, em algum momento alguém ia se iluminar por conta da prática do ato sexual. Não é o caso. A gente observa isso de maneira prática, no dia a dia. Tá? Vamos supor que aí do acaso de um despertar, colocando aí 2 bilhões, 3 bilhões de pessoas, 3 bilhões e meio de pessoas, vamos colocar que esse acaso seja aí 100 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas. A gente tem 10 milhões de pessoas que num acaso se despertaram espiritualmente. Colocando uma coisa bem simples, que seja 1 milhão de pessoas. Que se fosse assim, não, mas 10 milhões é muito, vou colocar 1 milhão. 1 milhão de pessoas fazendo sexo evoluíram? Não, a não ser geneticamente. Mas espiritualmente, o ato sexual em si, a energia gerada, suposta energia gerada no ato sexual, não é preponderante para deixar alguém evoluído ou desperto espiritualmente. Mas você ir na padaria e observar a relação que você tem com o padeiro, você observar a maneira que o trânsito te causa incômodo, isso te eleva espiritualmente, tá bom? Se uma pessoa entra num ato sexual, por exemplo, querendo segurar a ejaculação aqui, jogar energia para lá, tudo isso é balela, porque ela está perdendo de fato o que poderia fazer com que ela tivesse alguma
melhora, entre aspas, espiritual, algum despertar, que é o respeito ao outro, que é compartilhar um momento, é o olho no olho e é transmitir sentimento e não só prazer. Tem muito mais por trás de um ato sexual em si. Então, não é o ato em si, mas a relação. Isso é que deve ser observado. E essa relação não depende do ato sexual para ocorrer. Para você amar alguém, você não precisa de um ato sexual, nem da constância dele. Então, observem com ponderação, com discernimento, essas palavras que eu estou deixando aqui. Tá? E entenda, de uma vez por todas, que Kundalini não tem relação com essa tal energia sexual. Eu, em verdade, digo, será que existe essa tal energia sexual? O que é energia sexual? Vamos depois gravar um vídeo questionando isso, porque existe também uma certa mania de se dizer que algumas pessoas estão desreguladas na energia sexual. Não. Elas não estão desreguladas na energia sexual, elas estão desreguladas no pulso do desejo, elas são carentes. E elas poderiam estar vertendo essa carência de outras formas, como por exemplo, se tornando obesa. Tá? Então, depois eu pretendo gravar um vídeo onde eu coloco um pouquinho dessas abordagens em maior evidência. Por hora, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham compreendido de onde surge essa deturpação da Kundalini com relação à energia sexual. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer, não fique com vergonha, coloque aí críticas também, não tem problema algum, tá? Se você gosta da abordagem, se você quer mais informação, se inscreva no nosso canal. Cada vez que eu posto um vídeo, você vai ser avisado que há uma nova postagem. Tá? Curta o vídeo, isso ajuda bastante a gente a manter o canal funcionando e compartilhe com quem você sente que vai apreciar o nosso conteúdo. Agradeço mais uma vez a você por ter me visto, me escutado e até o nosso próximo vídeo. Namastê!